Perfeito. Então vamos lá, pessoal. A Rede Brasil Startups é um ambiente aberto, colaborativo, no qual nós estamos ali para que possamos co-criar, fazermos negócios, né, fomentando o empreendedorismo nacional. Também, como o nome sugere, Rede Brasil Startups, as startups do nosso país, que tem cada vez ganhado mais visibilidade lá fora, né? Isso é tão lindo para nós, é uma grande alegria. Eu sou a Aline Guerreiro, né? Sou consultora de mercado do programa Comércio Brasil, que é uma parceria entre o Sebrae e a FIA. Atuo com inovação aberta e estou super focada aí no que vocês precisarem de mim, estou à disposição, super focada nesse fomento de negócios. Temos o nosso querido escritório, né, da Artiba Faria, no qual tem toda uma equipe, né, que está ali pronta para recebê-los, de especialistas em direito empresarial para negócio de alto potencial, escalabilidade, startups e scale-ups, que são aquelas startups bem mais maduras, né, que é o que nós queremos para cada um de vocês. Então, falando um pouco mais, né, sobre respectivamente a Thaís e a Francine, depois elas vão se apresentar melhor. A Francine é advogada e consultora empresarial, né, doutora Francine Leal, especialista em gestão estratégica empresarial e startups. Então, se vocês precisarem desde a fase inicial aí até a parte, né, de tração e tudo isso, é com a Francine que você vai conversar. Né? Então, ela é co-founder e CLO na Talkstars e também coordenadora da Comissão de Startups da OAB São Paulo. E aí, muito obrigada pelo ter aceito, né, o nosso convite, doutora Francine, é uma honra tê-la conosco. E também agradecemos a doutora... Muito obrigada. A doutora Thaís Artiboli Faria, que é advogada e consultora empresarial com foco em redes de negócios, varejo, franchises e scale-ups, né? Então, desde do que a gente tem comentado, se você tem uma startup, maravilha, o escritório está apto para te receber com todo cuidado, nesse passo a passo, em todas as etapas, ou ainda se você tem uma empresa tradicional, entre aspas, também, né? Então, ela é mestranda em Direito Corporativo pela PUC São Paulo, graduada pela Faculdade de Direito de Franca, pós-graduada em Direito Tributário pela USP, com especialização em Gestão Estratégica Empresarial e MBA em Varejo e Mercado de Consumo. Atualmente, ela é presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB São Paulo, é empresária do segmento do varejo e alimentação e conselheira do Instituto TRI, Startup Social. Então, muito bem-vindas, fiquem à vontade para se apresentarem melhor, né, respectivamente a doutora Francine e a doutora Thaís, trazerem o conteúdo que estamos aqui super, né, ansiosos para saber mais, e, né, o momento é de vocês agora, queremos ouvi-las muito. Obrigada. Obrigada a você, Aline. Bom, eu vou começar me apresentando. Eu preciso melhorar o meu pitch de apresentação, viu, gente? Mas a Aline já falou a parte acadêmica, eu gosto de me apresentar como advogada e empreendedora com negócios potencialmente escaláveis, né? Então, o nosso foco aqui no escritório é negócios que são exponenciais. Então, por isso a gente trabalha com startups e scale-ups, assim como a Aline colocou, e redes de negócios mais tradicionais relacionados ao varejo. Também, como eu disse, sou franqueadora, né? Eu empreendo como franqueadora e franqueada hoje da Chiquinho Sorvetes, do Day Off Café, que é o nosso mais novo bebê aí no segmento de franchise. Também estamos atuando com um coworking em São José do Rio Preto, que vai ser inaugurado, que está em fase de iniciação, é o Cowork JK. E o Daico Cine Bar, que é um restaurante, né, que acredito que vocês, quem é de Rio Preto, já deve ter visto ali na Andaló. E é isso, né? A Aline colocou a parte acadêmica, mas eu gosto de me apresentar pela prática. O nosso foco é sempre em estruturar e escalar negócios de maneira sustentável. Bacana. Eu também já fui muito bem apresentada pela Aline e também compartilho ali das mesmas experiências que a doutora Thaís em relação ao escritório Artiba Faria, né, nessa área empresarial de startups, direito digital e inovação. Muito obrigada, meninas, que bacana. Fiquem à vontade se vocês quiserem, precisarem compartilhar a tela, enfim, estamos aqui para entender mais, né, sobre o marco legal das startups, que ele influencia diretamente no nosso negócio, que impacto que vai ter,
que na prática é isso, né? Que a gente tem aí de conceitos novos com relação ao que é uma startup, a atuação do investidor, enfim, né? Porque crescer, todas as startups têm isso no roadmap, então vamos crescer entendendo onde estamos pisando. Bacana, Aline. Aline, a gente precisa colocar aqui os slides. Aí você me autoriza a compartilhar a tela ou eu encaminho para você? Já está autorizado. Fique à vontade para já. Não tá. Agora sim. Vendo minha tela? Estamos. Deixa eu colocar aqui. Tá certinho? Tá o Artiba Faria na tela? Sim, Dá para ver certinho? dá, só está aberto o programa, mas dá sim. Você quiser iniciar o modo de apresentação? Não aparece para você já no modo de apresentação? Não, está no modo de edição mesmo. Mas não tem importância. Aí, agora foi, Fran. Tá. Bacana. Bom, pessoal, então, hoje nós vamos falar sobre o tão comentado, esperado, o marco legal das startups, né? Que foi, na verdade, eram 2 projetos de leis que vinham sendo discutidos na Câmara e no Senado, e aí, por fim, foi promulgado aqui a Lei Complementar 182 de 2021. Nada mais é do que a instituição do marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. Eu vou trazer para vocês uma breve explanação sobre os pilares, né, o que contém nessa lei. A gente tem algumas definições e alguns princípios que vão nortear ali a aplicação da lei. Além disso, a gente tem algumas questões societárias que foram acrescentadas e alteradas, inclusive da lei de sociedades anônimas. E a gente também tem algumas alterações em relação a questões tributárias e algumas definições e alguns conceitos de tipos contratuais também, que são muito utilizados para as startups. E, além disso, também a gente tem um procedimento especial para as licitações, para a contratação de startups. E é uma lei que é vigor em 90 dias da sua publicação, né? Ou seja, ela vai entrar em vigor agora em setembro. Ela foi promulgada dia 1º de junho, então em setembro ela já entra em vigor e a gente já pode começar a usufruir dos benefícios da lei, né? Então, o que a gente pode absorver dos conceitos que foram trazidos pela lei, né? Era realmente necessário a lei trazer essas definições de startups, principalmente considerando esse dinamismo das startups, né? Esses conceitos, essa agilidade que a gente encontra nas startups. Nós já tínhamos a definição do Inova Simples, que o Inova Simples
já tinha trazido a definição de startup, mas é de uma forma muito genérica, né? E ela é mediante a autodeclaração. Então, é a própria startup que vai se declarar ali se ela é ou não uma empresa de cunho inovador, né? Aí a gente tem ali alguns benefícios que a gente vai conseguir absorver a partir do momento que a gente faz essa autodeclaração. A gente precisa ali analisar de fato os conceitos alguns conceitos objetivos. Embora o conceito de inovação ele seja subjetivo, a lei ela trouxe para a gente alguns conceitos objetivos para o enquadramento da empresa como uma startup. Além disso, a gente tem também ela trouxe definição de sandbox, né, que nada mais é do que um ambiente regulatório, que a gente vai trazer ali mais para frente para vocês a definição correta, vai explicar ali algumas coisinhas, e também a figura do investidor anjo, né, que é de fato o que é necessário para fomentar as startups, é tão necessária essa figura do investidor. Então, ela trouxe a definição do que é o investimento anjo e trouxe algumas seguranças também para os investidores. Só fazendo uma observação a respeito do conceito de inovação, né? Então, uma startup, ela precisa, obviamente, que ela esteja envolvida com inovação, porém, inovação é um conceito bem subjetivo, né? Ele pode ser relativizado. E não há necessidade de estar vinculado à tecnologia, né? Normalmente está vinculado à startup e à tecnologia porque ela é um propulsor da inovação, mas não há essa necessidade. Uma empresa ela pode ser inovadora em vários quesitos, né? Por exemplo, ela pode ser inovadora no seu produto, no seu serviço, no seu processo, na forma de fazer ela pode inovar. E a lei, ela busca isso, ela busca que o negócio tenha inovação, mas não necessariamente esteja ali vinculado à tecnologia em si. Pode também ter inovação referente ao modelo de negócio. Se o modelo de negócio soluciona um problema no mercado, ele é um modelo de negócio inovador e pode ser ali autodeclarado como uma startup. Bacana. Além disso, a lei ela trouxe diversos princípios e diretrizes. O que acontece? A administração pública, ela é regida pela legalidade, pelo princípio da legalidade. Então, tudo tem que estar previsto em lei para que a administração possa ou não fazer, de fato. E aí, a lei ela traz alguns princípios que vão nortear essa questão da regulamentação das startups. Que aí, entre os principais princípios, que eu trouxe alguns para vocês, que é o reconhecimento do empreendedorismo inovador como um vetor de desenvolvimento econômico, social e ambiental. Ele veio também para favorecer o incentivo de ambientes favoráveis, a modernização, a produtividade e a competitividade das empresas, para aperfeiçoar as políticas públicas também, a promoção da cooperação e da interação entre os entes públicos e o incentivo à contratação pela administração pública, de uma forma mais facilitada. Então, é bem importante, enquanto a gente estiver no nosso dia a dia, a gente tem em mente quais são esses princípios, né? E, de fato, começar a exigi-los, né? E utilizar isso como uma forma de aplicar a lei, de fazer ela aplicável. A gente fica assim um pouco na dúvida se de fato essa lei vai pegar, se ela não vai pegar. E aí é muito importante que nós façamos a lei pegar. A gente tem aqui os princípios que vão nortear a nossa atividade empreendedora. Então, se você quer abrir um negócio, se você tem um negócio, você tem que ter em mente quais são os princípios e as diretrizes que vão ali nortear. A gente já tem essa definição de startup, já existe uma visão, um olhar do poder público
para as empresas. Então, a gente tem que conhecer, de fato, essas leis, esses princípios, e para a gente conseguir aplicar e exigir o que tem que ser exigido, tá? E aí, então, vamos lá. O que de fato é considerado como uma startup? Quais são os requisitos objetivos para a aplicação aí da lei e para a gente ter os benefícios? Então, ela precisa ter uma atuação caracterizada pela inovação, aplicada ao modelo de negócio, ao produto ou ao serviço que a gente está oferecendo, tá? Em complemento ao que a doutora Thais mencionou, a gente tem que ter a inovação efetivamente aplicada ao nosso modelo de negócio, ao nosso produto, tá? Então, assim, a gente não pode, assim, só imaginar que a gente está sendo inovador, a gente precisa ter essa inovação aplicada ao nosso negócio e a gente precisa também se autodeclarar como uma empresa de cunho inovador. Ou a gente se autodeclara no nosso contrato social, ou a gente tem que estar enquadrado no regime do simples, do regime do Inova Simples. Tá? É bem importante que, na verdade, precisa estar preenchido um desses dois requisitos, pelo menos, ou a autodeclaração ou o enquadramento no Inova Simples. E também, como requisito objetivo, a gente precisa ter uma receita bruta de até 16 milhões do ano anterior. Tá? Então, a gente tem esse fator, e a empresa também tem o fator tempo, que ela não pode ultrapassar 10 anos de inscrição do CNPJ. Então, a lei trouxe também essa questão do tempo, que a startup, ela é isso, ela está tentando encontrar o modelo de negócio dela, aplicando a inovação, e aí não faz sentido demorar tanto, a gente precisa que seja uma coisa rápida. Então, ao meu ver, eu entendo que 10 anos é tempo mais que suficiente para a gente conseguir usufruir dos benefícios, né, dessa lei. Aqui. Aí depois, o que é de fato, né, o conceito da inovação? Ela pode ser, a gente tem essa definição pelo Inova Simples, né, do que é a inovação incremental ou a radical. A incremental é aquela que ela vai acontecendo em cima de algo que já existe e a gente melhora, a gente cria alguma situação em cima de... faz um incremento, né, a algum modelo de negócio já tradicional, algum produto, ou a gente também tem a inovação radical, né, que é aquela disruptiva. É um tipo de criação que atinge e altera a base da coisa. Ou é algo que não existia e a gente passa a adotar um modelo de negócio diferente, um produto completamente inovador. Então, a gente tem que partir dessas premissas aí para considerar o que é, de fato, inovação. A exemplo de uma inovação radical, a gente pode citar, por exemplo, o Uber, né? O Uber, ele veio radicalmente, inovou o mercado e disse, olha, agora outras pessoas podem te dar carona e cobrar por isso. Então, isso não existia no passado. Então, é uma inovação radical. Bacana. Agora sou eu. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o investimento anjo, tá? O marco legal, ele trouxe uma segurança jurídica maior ao investimento de pessoas físicas e jurídicas em startups. Por quê? Né? O Brasil, ele tem um problema muito sério que chama desconsideração da personalidade jurídica. Eu sei que tem pessoas aqui que não são do segmento jurídico, então vou explicar um pouquinho. A empresa no Brasil, ela não é um instituto forte, como ela deveria ser, como ela é em outros países de origem do direito romano, por exemplo, na Europa, em que a empresa, ela é forte, então ela não se mistura com a pessoa física, dívidas da empresa é da empresa, não é da pessoa física. No Brasil, depois que em 90 foi sancionado o Código do Consumidor,
veio ali abrir algumas brechas para isso, para que houvesse uma confusão entre a pessoa jurídica e a pessoa física, trazendo muito risco, muita instabilidade e muita insegurança a investir e empreender no país, tá? Então, começou ali uma mistura, e aí abriu todas as portas para juízes, né, para os nossos 18 mil juízes aqui no Brasil, criarem precedentes em que eles desconsideram a pessoa jurídica da empresa e atingem ali o patrimônio do sócio na pessoa física. Isso é um problema muito grande para a inovação e para o empreendedorismo, porque, obviamente, desestimula o investimento em startups, né? Pensem comigo, eu sou um investidor anjo e eu vou ali investir 5 mil ou 20 mil reais numa startup que eu julgo que vai me retornar aí muito lucro e que eu possa ter uma cota social ou até uma ação no futuro quando ela for rentável e ela tiver menos risco de atividade. E aí eu invisto esses 5 mil, mas de repente, depois de alguns meses, eu recebo na minha casa lá uma citação de penhora do meu carro, né? Porque essa startup, ela tem um risco maior de não dar certo, de vir a falir, né? Por isso que os ganhos são maiores, não existe segredo, quanto maior o risco, maior o resultado. Então, hoje os investidores de startup, lógico que eles fazem isso muito profissionalmente, mas eles apostam em altos lucros, né? Então, o que eu coloquei ali inicialmente vai me retornar em muito mais, porque eu estou participando de um risco significativo aqui. Então, esse fato no Brasil, que não acontece fora do Brasil, investir em startup é assim, compra a cota e acabou, participa do risco, tá? Por quê? Porque lá é forte a pessoa jurídica é a pessoa jurídica. Para acontecer uma desconsideração, precisa ser comprovado de fato fraude, simulação, e no Brasil não, tá? Simplesmente o juiz fala assim, desconsidera a empresa, vamos lá pegar o patrimônio do sócio na pessoa física. Então, aqui no Brasil, foi necessário, o marco legal, trazer o conceito de investimento anjo, de investidor anjo, em que ele define que ele não é um sócio, apesar dele aportar, ele não é um sócio, e ele não participa do risco daquela empresa. Por quê? Porque ele não tem qualquer tipo de gerência ou gestão. Imaginem vocês serem um investidor de uma empresa em que você não participa de nada, não participa da decisão, não participa da estratégia, não participa da operação, né? Como que você pode ser ali considerado o risco para você? Não faz sentido, né? Então, a lei deixou muito bem claro que ele não participa desse risco, tá? E como que é feito isso? Havia muita dúvida em relação à forma de pessoas físicas e jurídicas aportarem dinheiro em startups no Brasil. Como que é feito? É feito através de alguns instrumentos de investimento. Esses instrumentos de investimento, a gente tem alguns exemplos aqui no slide, tá? A gente pode fazer através de um contrato entre as partes, de opção de subscrição de ação ou de compra das ações. Que isso significa? Eu vou colocar um capital, não vou participar do risco, e as partes vão acordar ali um período para que isso aconteça, para que a empresa alavanque, e aí depois de certas metas de faturamento, ou de desempenho, ou até mesmo de tempo, esse dinheiro, ele se converte em cotas, em ações para aquele investidor. E aí sim ele passa a ser um sócio daquela startup. Porém, esse lá na frente, quando for atingidas as metas, essa startup ela vai ter um risco menor de vir a falir, né? Então, é uma segurança para ele esse tempo de esperar a escalabilidade, essa startup alavancar. Pode ser feito também através de debênture conversível, de maneira mais simples, né? O debênture, ele só cabe para empresas que são SA e investimentos acima de R$1 milhão, tá? De reais. Então, ele tem umas características específicas, é regulado pela CVM, é como se você emitisse um título de renda fixa, em que você vai comprar esse título e depois você vai receber ele de volta com juros. No caso, você vai receber ele de volta com lucro, tá? Existe o contrato de mútuo conversível, que é o mais comum hoje no ecossistema de inovação.
O contrato de mútuo conversível, ele pode ser feito tanto com uma pessoa física, um investidor, como com uma pessoa jurídica também, como investidor, tá? E ele também segue a premissa ali do contrato de subscrição. Qual que seria a diferença? O contrato de mútuo já fala o nome, é um empréstimo. Então, estou te fazendo um empréstimo e você vai ou me devolver esse dinheiro com lucro no futuro, ou a gente pode colocar em conversão de ações também e de cotas, tá? Sociedade em conta e participação, SCP. A SCP não é uma pessoa jurídica, ela é uma empresa, mas ela não tem personalidade jurídica, por isso que ela não é aberta na junta comercial. A gente faz isso através de um contrato, em que a gente define ali um fim específico. Nós estamos fazendo uma sociedade em conta e participação com o fim de alavancar a tua startup, tá? O que é interessante na SCP? A SCP, eu não preciso necessariamente entrar com dinheiro, eu posso entrar com smart money, a gente fala. Então, eu vou entrar com o meu know-how, com o meu, como um advisor, por exemplo, ou como um conselheiro, um mentor, e a startup vai entrar com toda a operação, tá? E isso vai se converter também em cotas no futuro, e aí tudo depende do que a gente colocar nesse contrato, tá? O contrato de investimento anjo, que é genérico, mas na verdade sempre vai ser um contrato de mútuo ou um contrato de opção de compra, e outros instrumentos que não integrem o capital, social. O que isso quer dizer? Que a gente pode fazer isso através de diversas outras formas contratuais, tá? Entre as pessoas. Mas o mais seguro mesmo é o contrato de mútuo conversível. O que isso é bom? É bom porque a gente tem agora uma lei dizendo que o sócio não participa do risco e que esses instrumentos são totalmente válidos. O que a gente fica com receio? Como isso vai ser interpretado pelos nossos juízes, em especial no seara trabalhista, né, em que há uma flexibilização muito grande em prol do reclamante. Então, a gente não sabe como eles vão interpretar isso. Esse é o grande problema do Brasil. Talvez o excesso de regulamentação gere o excesso de interpretação. Então, a gente não sabe como que isso vai funcionar na prática, mas só o fato de ter uma lei clara dizendo que ele precisa ser excluído do risco, da dívida, de uma demanda, já é um grande avanço para nós, tá? Investimento pessoa jurídica. Pode ser feito através de fundos de investimento em participação, através de FIP. E aí eu vou falar um pouquinho sobre outro pilar do marco legal, que é o fomento à pesquisa e à inovação. Então, fomento ao P&D. Existem algumas empresas que são por lei ou por algum benefício fiscal que elas recebem, elas são obrigadas a investir em P&D, em produtos de desenvolvimento, inovação e pesquisa. Algumas empresas públicas, como, por exemplo, empresa de energia. Deixa eu ver o que tem aqui nesse slide, se eu passei isso. Falei, pode passar, Fran. Aqui falei também da proteção. Isso, fomento. Então, por exemplo, empresas de energia, concessionária de energia, por lei, ela é obrigada a ter um percentual ali do lucro investido em pesquisa e inovação e desenvolvimento, tá? O marco legal nos diz o seguinte, que essas empresas, elas não precisam criar um departamento ali de inovação dentro da própria estrutura, ela pode escolher startups no mercado e cumprir essa obrigação investindo nelas, tá? Então, isso é bem interessante, vai gerar um fomento significativo. Como que isso é feito? Através ou da criação de fundos de investimento, de participação. Então, essa empresa, ela cria um fundo e ela participa dessa startup. Ela pode fazer isso através de comprando as cotas direto, tá? Mas como eu disse, como é uma empresa que está começando, né? A gente fala, vamos falar de investimento num estágio inicial, que é o Capital Seed, por exemplo, que é o investimento semente. Ela vai optar por fazer por um contrato de mútuo, onde ela tem mais segurança, né? Então, essas PJs também podem fazer isso através de um contrato
de mútuo. Além dessas obrigações legais, existem algumas leis específicas, por exemplo, a Lei do Bem, depois se vocês quiserem pesquisar um pouco a respeito, que elas incentivam, elas dão benefícios específicos fiscais para empresas que investem em pesquisa, inovação e desenvolvimento, tá? Então, você também pode aderir à Lei do Bem, por exemplo, e fazer o investimento em startups, não necessariamente mais dentro da tua própria estrutura. E isso é extremamente favorável para o nosso mercado aí de inovação. Agora a Francine vai falar um pouquinho sobre os sandbox. Só nessa troca, meninas, um ponto importante, deixa eu só fazer um complemento, que nos atenhamos a todas essas informações, tanto no olhar de empresa que pode ser investida, quanto de potenciais investidores. Por que não? Uhum, Né? Tem crescido muito essa oportunidade de sermos investidores anjos. É uma forma, sim, que apresenta um risco, mas muito interessante se a gente visualiza uma startup que resolve uma dor grande de mercado, né? Que vai ter ali uma absorção do mercado. Então, é uma forma de eu colocar o meu dinheiro, voltar ajudando uma empresa a se desenvolver, a crescer, ganhar escala, e eu posso, né, exponencializar muito esse meu capital. Então, para que nós olhemos dos dois âmbitos, tá? Todas essas informações sobre o marco legal das startups, como cabeça de investidores também, não apenas de empresários. Complementando o que a Aline falou, eu vou dar alguns números para vocês entenderem a relevância desse mercado de inovação e pensarem mesmo em investir neles, né? No ano de 2021, nesse ano, as startups brasileiras, elas já receberam cerca de 2 bilhões de dólares de aporte de investimento, tá? Isso representa mais de 54% do que foi aportado no ano todo de 2020. Em março, né, eu peguei esses dados, depois eu passo a fonte para vocês, que agora eu não vou lembrar, não coloquei aqui, mas em março, só em março teve mais de 1 milhão de dólares sendo investido em 61 rodadas de investimento, e já aconteceram mais 58 transações de fusão e aquisição no Brasil entre empresas tradicionais e startups. Isso no ano de 2021, tá? Então, sem dúvida, o Brasil ele precisa sair dessa matriz econômica de dependência de commodity só, do agro, porque historicamente os países que são bem-sucedidos, que passam por uma matriz voltada em tecnologia, inovação, eles são mais bem-sucedidos, eles têm uma distribuição de renda mais igualitária, têm uma qualidade de vida melhor associada, assim como os Estados Unidos, a Europa, os países altos. Então, o Brasil, não que ele vai deixar de ser um país exportador agro, isso nunca, mas ele precisa melhorar esse ambiente de inovação através de garantindo segurança para os investidores, para que a gente mude essa matriz e a gente consiga mudar a realidade do brasileiro, da sociedade brasileira. Bacana. Agora, entrando aqui num assunto de uma novidade que a lei trouxe, que é o sandbox. Que é um sandbox? Ele é um ambiente regulatório experimental. E quem que vai criar esse sandbox? Os órgãos regulamentadores. Então, por exemplo, a Anvisa, a ANAC, o Banco Central, a CMV, a SUSEP de seguros, eles vão criar, eles têm a possibilidade de criar esse sandbox. E o que eles fazem nesse sandbox? As empresas que desejam desenvolver projetos inovadores que ainda não estão regulamentados, eles vão poder brincar dentro desse sandbox aí com a possibilidade de ter uma flexibilidade das regulamentações. Então, eu vejo como algo assim bem inovador. Na verdade, esse sandbox ele é importado, a ideia é importada da Inglaterra e começou no âmbito financeiro na Inglaterra. E o Brasil aderiu e aí vai abrir essa possibilidade para as nossas startups de desenvolver esses negócios, novos negócios. Claro que dentro das regulamentações que o órgão regulador vai permitir. Então, ele vai ali determinar e separar o que vai poder ser feito,
quais são as normas mínimas que as startups vão poder desenvolver, né? Ele vai flexibilizar algumas normas. Inclusive, vai existir a possibilidade de se criar esse sandbox em áreas diferentes. Por exemplo, a SUSEP pode criar um sandbox como a CMV e desenvolver uma fintech ou uma startup diferenciada para o ramo de seguros, né? É bem bacana e eu achei assim que foi uma inovação tremenda. A ANS já informou, inclusive, que vai aguardar a CMV desenvolver o primeiro sandbox para ela analisar como é que vai funcionar ali os mecanismos e depois que a ANS vai criar o sandbox dela também. Mas é algo assim que eu achei extraordinário. Esse processo, né, essa inovação do sandbox, que é esse ambiente não regulamentado a ser regulamentado, a gente pode ter como exemplo a questão do Banco Central, né? A gente tem aqui no Brasil uma regulamentação extensa e rígida do Banco Central, e isso veio ao longo do tempo sendo flexibilizado, e só foi possível nascer as fintechs, que são aí as futuras grandes concorrentes dos bancos que monopolizam o nosso mercado, trazendo mais concorrência e mais benefícios para o cliente final, porque o Banco Central flexibilizou essa regulamentação. Então, a gente precisa sair um pouco da caixa e, às vezes, flexibilizar, desregulamentar para criar do zero, né? Porque esse engessamento, essa burocracia, ela barra a inovação. Então, o Sandbox, ele trouxe essas possibilidades para nós. Bem bacana. E aí, dentro do Sandbox também, as empresas, os órgãos vão auxiliar no desenvolvimento de novas legislações, porque hoje a gente desenvolve as leis com base em consultas públicas, audiências públicas, para levantar quais são os temas que estão sendo os temas mais atuais. E aí, dentro dessa sandbox, os órgãos vão conseguir entender o que está acontecendo de fato no mercado e criar legislações mais apropriadas e mais rápidas, que hoje a lentidão a gente sabe, né? Que às vezes a lei ela nasce, mas ela já nasce defasada, ainda mais nesse ambiente inovador, né? É bem bacana mesmo. Seguindo aqui, a lei, o marco legal, ele trouxe a questão das licitações. Então, ele facilita a contratação dos órgãos públicos de soluções inovadoras, tá? O que acontecia na prática? Hoje, a nossa lei de licitação, que inclusive sofreu uma alteração recentemente, que foi bem mais ou menos na mesma época do marco legal, ela é também super rígida, traz várias exigências. E o que acontece? Uma startup que tinha uma solução super bacana para o governo, queria fomentar ali, trazer soluções incríveis para os cidadãos, ela não podia participar de uma licitação porque ela tinha 1 ano de vida, 2 anos de vida. Então, ela não se enquadrava nesses requisitos da lei de licitação. Então, o marco legal, ele facilitou tudo isso, ele criou uma modalidade especial para o governo contratar com soluções inovadoras, tá? Isso envolve várias facilitações, não é preciso mais apresentar tanta documentação, depois um comitê especial formado por pessoas da área inovadora, da solução ali que está buscando, vai fazer uma avaliação conforme o potencial da solução, conforme a maturidade dessa startup. Então, melhorou muito esse processo, facilitou demais. E o que isso traz de bom para nós, né? O governo, quando ele vai contratar com o setor privado, ele sempre paga mais caro. Sempre paga mais caro, porque são poucas as empresas que conseguem se adequar a uma licitação. Ao edital, há muita burocracia envolvida. Primeiro que ela precisa ter um advogado ou uma área jurídica, aí já também é um primeiro complicador, né? Então, as empresas que participam da licitação são pouquíssimas, são monopolizadas, são gigantes, né? E aí elas vêm com o preço que elas querem, basicamente é isso. E o governo não tem grandes opções. Com essa facilitação, essa modalidade especial, a concorrência vai aumentar em muito, né?
possibilitando que o governo pague realmente valores adequados por produtos e serviços e soluções. Então, isso é extremamente positivo. Falei um pouco aqui dos requisitos. Tem uma questão bem interessante da licitação, é porque hoje a licitação ela tem um escopo bem especificado. O órgão público, ele fala, olha, preciso deste produto, assim, assim, assado, com essa descrição, preciso desse serviço, e coloca ali as descrições. Mas, através dessa modalidade especial, ele vai colocar, olha, ele pode colocar, ele pode pedir um produto específico, mas ele pode colocar também, olha, eu tenho esse desafio tecnológico, olha, eu tenho esse problema específico. E aí ele vai abrir um edital e startups vão poder desenvolver algo para solucionar esses problemas específicos ou adequar os seus próprios serviços e apresentar isso para o poder público. Né? Aí eles têm um prazo de 30 dias ali de antecedência para fazer a publicação desse edital, para que essas startups concorram ali e se inscrevam para resolver esses problemas específicos. É uma mudança de mentalidade, né? Uhum. Exatamente. Muito legal, Fran. Para vocês entenderem a importância para as startups dessa facilitação na licitação, o Brasil ele tem um custo com a administração pública que representa 40% do seu PIB. É gigante, é absurdo, né? Isso é nível Brasil. Então, as startups, quando elas não conseguem contratar com o setor público, que gasta 40% do seu PIB, limita muito o crescimento dela. Muito o crescimento dela. Então, com essa modalidade especial, ela vai poder escalar muito mais rápido se ela conseguir bons contratos com o governo através dessas licitações. Seguindo aqui... E é bem, só para complementar, claro, que a administração, ela vai fazer a primeira contratação como um teste. Então, ela pode fazer ali um contrato de até 12 meses e vai ser um teste para aquele serviço, para aquele determinado produto. E aí, depois disso, dando certo o teste, sendo viável para o órgão público, eles vão fazer um contrato, de fato, para o fornecimento desse serviço. Da tecnologia ali, né? Um licenciamento de software, enfim, o que estiver envolvendo a solução, a inovação. O governo, a lei colocou um teto nesse primeiro contrato de até 1.600.000 e no segundo contrato, que é o fornecimento da solução em si, de até 8 milhões, tá? Então, é bem, bem interessante mesmo. Seguindo aqui, o Marco Legal ele também trouxe facilidades em relação à constituição de sociedade anônima, SA, então desburocratizou isso para as startups. Pessoal, isso assim, extremamente importante. Por quê? Lembra que eu falei para vocês sobre o investimento anjo, contrato de mútuo? A startup, ela demanda uma governança corporativa muito maior do que uma empresa tradicional. Tá? Então, a gente precisa definir quais são as funções de sócio, onde que eles querem chegar, tudo isso de maneira formal, exige uma governança muito mais estruturada do que uma empresa tradicional. E o melhor formato da gente fazer isso, da gente crescer como startup, é através de uma SA, tá? Só que hoje a nossa lei de SA é assim, um elefante branco, sabe? Extremamente retrógrada, onde ela coloca ali, para vocês terem uma ideia, até estipulações da cor da capa do livro, do balanço contábil, sabe? Coisas assim, formalidades extremamente desnecessárias que não fazem sentido nenhum para uma empresa. Porém, ela ainda é melhor do que uma limitada, tá? Uma sociedade limitada. Por quê? Porque ela permite, primeiro, você emitir ações, né? O que a limitada não permite. Quando você emite ações, você facilita em muito a questão da captação de investimento, né? É muito mais seguro para o investidor converter o investimento dele em ações do que em cotas numa sociedade limitada. Onde a limitada, a gente fala juridicamente que ela nasce da afetação. O que isso significa?
que eu escolhi a Francine como sócia. Então, eu escolhi a Francine, porque ela é assim, assim, assado, e a gente pensa assim, assim, assado. Há uma personalização na escolha dos sócios, na gestão, na sociedade limitada, tá? Então, para sair, há várias regras específicas. Agora, na sociedade anônima, não. Não importa necessariamente quem são sócios, quem é a diretoria, lógico que importa que você avalie isso relacionado ao potencial da empresa, né? Mas é muito mais fácil você comprar ação, você vender ação, não há esse critério da pessoalidade ali na constituição de uma SA. Então, a SA é a melhor ferramenta hoje para startup. E o que aconteceu na prática? As startups não conseguiam abrir SA. Né? Porque só para abrir a SA já é mais caro. Há toda uma série de exigência de publicações impressas para abrir uma sociedade anônima hoje, que esse custo inicial pode chegar de até R$30 mil. Tá? Então, assim, totalmente inviável e o que dificultava muito a inovação, o avanço da inovação. Então, o Marco Legal, ele dispensa, por exemplo, as publicações impressas, ele fala que as startups podem atuar com os livros digitais, os eletrônicos pela internet, não precisa ser físico, que ela não precisa estar vinculada a uma estrutura física, tá? Ela pode ser feita da casa ou de um co-work, enfim, o que é muito mais aproximado da realidade de uma empresa de inovação, né? Outro ponto que ela traz é que a diretoria do SA, para abrir, a gente precisa formar uma diretoria, ela pode ser composta por somente uma pessoa, né? Então, a lei fala que não, que deveria ser 2 pessoas e ter mais ali um corpo de tesoureiro, fiscal, enfim. E ela fala não, que a diretoria ela pode ser formada por um único membro se ela for uma startup. Então, isso é extremamente favorável, tá? Essa desburocratização e essa redução dos custos e facilitação vai alavancar muito o sistema de inovação e facilitar os investimentos em startups. E para finalizar, pessoal, depois a gente abre para perguntas, eu queria aqui fazer algumas críticas, né? Então, o Marco Legal, ele nasceu já com várias críticas em cima dele. Por quê? Porque Brasil sendo Brasil. Precisamos parar de criticar o Brasil, gente. Precisamos fomentar e não criticar. Mas, enfim, o que faltou muito do projeto inicial da lei que foi vetado, né? Foi, por exemplo, a ausência da SA entrar no Simples Nacional, questão da tributação. Então, hoje uma SA não pode se favorecer do Simples Nacional, e isso foi muito ruim, isso estava no projeto inicial e foi vetado. Não foi regulamentado o Stock Options, que são as cláusulas que permite a entrada, por exemplo, de funcionários no quadro societário de acordo com o plano de metas, né? Algo ali super comum ao universo das startups. Também não fala sobre benefícios tributários de maneira clara, então isso ficou de fora, era grande esperança e ficou de fora. E ainda vai ser regulamentada por outras legislações complementares, o que é ruim, isso é ruim, tá? Então, a gente fica tapando um buraco em cima do outro, isso traz margem para interpretação, traz margem para erro. Então, o ideal é que já tivessem ali regulamentado tudo sobre o segmento no dia de hoje, né? Lógico que a sociedade, o mercado, o ambiente, o ecossistema muda e as leis precisam se adequar, mas não tão em pouco tempo, que eu acredito que vai ser o que vai acontecer. A gente acredita que vai surgir outras leis especiais para acompanhar aí o marco legal das startups. Pessoal, é isso, de maneira, né, super resumida, mas eu espero que a gente tenha conseguido dar um panorama para vocês do que o marco legal das startups mudou no nosso ambiente aí de inovação, ter incentivado vocês a investirem ou buscarem investimentos para as empresas de vocês, e nós estamos totalmente à disposição através da nossa equipe do Atibaia Faria, aí os nossos contatos. A Aline também está sempre à disposição, trazendo muito conteúdo, muita estratégia aí para todos à sua volta. Muito obrigada pela atenção. Nós que agradecemos, doutora Thaís, doutora Francine, que rico, né? De uma forma simplificada aí o que nós precisamos entender desse marco legal, e agora está aberto para que
façamos as perguntas, aproveitar esse momento para perguntar mesmo. Não existe pergunta que não caiba para esse momento, né? Então, fique livre para abrir o microfone, interagir. E só um breve resumo aí, né? Com base no que tudo que foi falado, é importante que a gente visualize, como patriotas que somos, todos aqui que estamos, né, presentes e os que vão nos ouvir depois, sabemos que estamos do lado dos que fazem mesmo pelo Brasil. Então, é muito importante que entendamos a lei como um todo, né? Até brinco que todo mundo deveria estudar direito, todo mundo deveria estudar administração. Uma brincadeira com fundo de verdade, né? Porque a gente tendo essa consciência do que está acontecendo no nosso país, existe aí ações muito mais assertivas. E, por exemplo, o marco legal das startups, ainda que eu não tenha uma startup hoje, ele entender o que está acontecendo é muito legal para que eu visualize assim, poxa, então quer dizer que se uma empresa de base, né, inovadora, que tem esse olhar assim, ela buscar fazer negócios com o governo hoje, ela tem muito mais possibilidades do que outrora, né? Está muito mais desburocratizado. Isso vai implicar numa melhor saúde e N outras coisas aí que estão muito perto do nosso dia a dia. E então fica à vontade, a Aristides já está com a mão levantada para perguntar. Queremos te ouvir, Aristides. Boa noite a todos. Doutora Thais, doutora Francine, Aline, muito obrigado. O conteúdo é muito rico, né? Eu sou cliente da Artiba de Faria, já precisei, e quando eu cheguei até o escritório, o que eu encontrei foi justamente o que vocês colocaram aí, uma simplificação daquilo que era complicado, né? E simplificou a nossa rotina, e simplificou nosso trabalho, e melhorou nosso desempenho, e melhorou, enfim, uma série de coisas. E eu vejo que isso é sempre eternamente grato a isso, viu, doutoras? E vejo que, acho que esse marco ele vem trazer também isso para os negócios como um todo, né? Até incentivando aí o que a gente tem de melhor, que é a inovação. Aliás, o brasileiro é excelente nisso, né? Acho que é o melhor de todos. A minha pergunta específica é a seguinte: eu, por exemplo, hoje, eu comecei a mentorar alguns empresários que têm em seus negócios, né, que vêm buscar em mim, por exemplo, algum direcionamento para os seus negócios em algumas situações, e eu vejo que eles têm muito de inovação. Enxerguei um pouco do que pode ser inovação realmente ou não é até, na verdade, uma discussão muito grande isso, né? Às vezes a pessoa pensa que ela está entregando qualidade, está entregando inovação, não é isso. Mas a pergunta é o seguinte: uma empresa dessa, um cliente meu, que eu vejo esse grau de inovação nele, né? Como que o escritório de vocês consegue ajudar uma empresa dessa? Vocês conseguem ajudar essas empresas a identificar esses pontos? Esse é um trabalho que vocês executam? Eu consigo levar esse cliente até vocês para que vocês consigam entender se ele está apto ou se ele está capaz, nesse momento, a se tornar uma startup. Porque eu vi o seguinte: dá para a empresa se tornar uma startup. Pelo que me parece, se ela não tiver ainda 10 anos de atividade, ela ainda pode entrar nesse movimento. É isso mesmo? Como funciona isso? Ori, eu vou falar um pouquinho, depois a Fran fica à vontade. A gente consegue sim ajudar, tá? Por quê? Porque a gente tem uma experiência muito vasta em propriedade intelectual. Tá? Então, às vezes, a inovação daquela empresa, ela está num produto. E aí a gente consegue identificar que é necessário uma patente, ou ela está num processo, a gente vai trabalhar com direito autoral, então a gente consegue sim identificar onde que estaria essa inovação. Continuando o raciocínio, somente quando a inovação é no modelo de negócio, a gente não consegue uma proteção de propriedade intelectual, um registro, uma garantia. Hoje o Brasil, as nossas leis não permitem a gente registrar ou proteger uma ideia, um modelo de negócio, tá? E sem dúvida, por essa experiência, a gente consegue dizer ali para esse empresário: olha, realmente é o que você disse, você está entregando um diferencial e não uma inovação, né? Você está entregando uma qualidade, não uma inovação. Isso acontece muito no nosso dia a dia, muito. Por quê? Até com franquias, pela minha experiência em franquias, né? Às vezes senta pessoas com projetos ali, com negócios em validação, em que ela diz que
é diferente, ou é inovador, ou tem diferenciais, e a gente sabe que realmente não tem isso. E se não tem isso, a gente não consegue criar barreira de saída do franqueado, a gente não consegue criar estímulo para o franqueado ficar no negócio como franqueado. Então, por essa experiência, a gente consegue, sem dúvida, dizer, olha, vamos adequar a tua empresa para uma startup, porque realmente você está inovando. Ou vamos expandir através de uma rede, porque realmente a gente vai conseguir criar um projeto com barreira de saída, com diferenciais. Então, por essa experiência mercadológica, a gente consegue auxiliar sem dúvida. Muito obrigado. E eu que agradeço. Vamos lá, pessoal. Perguntem. Perguntando enquanto o pessoal está se organizando para perguntar, uma questão que às vezes é pouco falada, né? De acordo com o marco legal das startups, se eu tenho uma MEI, eu não sou considerado startup. E é importante falar isso, né? Até com base no que vocês comentaram da sociedade anônima, entre outros. E se vocês puderem trazer um pouco mais sobre isso, né? Porque é normal que a pessoa comece, poxa, eu ainda não estou validando, ainda não tenho validado esse modelo de negócios. Eu vou para aquilo que tem uma questão tributária um pouco mais leve, então eu vou abrir um MEI. Mas, né, nesse caso aí, ainda não estou enquadrado oficialmente como startup tendo um MEI. Franz, quer falar um pouquinho do enquadramento? Na verdade, realmente não tem essa previsão do microempreendedor individual. Existe a sociedade individual, tem essa previsão, porém, do MEI, legalmente, não tem. E é mais por uma questão meio óbvia, viu, Aline? Porque se a gente está falando de inovação, de startup, a gente está falando de empresas com alto potencial de escalabilidade, né? São exponenciais. Então, não faz sentido eu abrir um MEI que tem uma limitação de faturamento baixíssima por ano, que eu acho que é de 78 mil, se eu estou com um projeto que é totalmente escalável. Né? Então, em coisas a gente espera que em poucos meses essa pessoa já atinja essa expectativa. Então, por que não já abrir uma Eireli ou uma unipessoal, que hoje existe a possibilidade da unipessoal, que ela é igualzinha à Eireli, só que ela não demanda o aporte de um capital social de 100 salários, tá? 100 salários mínimos. Então, é por motivos mais óbvios nesse sentido. Sim, o MEI está aí no faturamento máximo 81 mil, né? Mas realmente é muito rápido. Então, já, como o nome sugere, startup, é o que esperamos para cada um, né? Começou, já está lá em cima. Então, realmente tem que ter essa atenção aí especial, até para se vamos aproveitar a oportunidade do governo para vender aí B2D. Se eu não estou enquadrado da maneira correta, infelizmente, né, eu perco ali uma boa oportunidade porque eu não fiz da maneira correta a abertura aí do meu negócio. Exatamente. Perguntas? Pablo, Vivian, Cíntia, Raquel, Larissa. É agora. Já que ninguém perguntou também, e eu lembrei de uma coisa, na hora que a Thaís falou sobre a propriedade intelectual, a gente acabou não comentando aqui na apresentação, mas também existe esse favorecimento para as startups. Aliás, vai existir, né, um favorecimento para as startups para registros de patente, para registros de marcas no INPI também. A gente não, eles falam num processo mais acelerado, mas a gente não sabe em quanto tempo, nem como que o INPI vai se organizar para provisionar isso. Mas também existe essa possibilidade e esse favorecimento para as startups também. Exato, é porque hoje no Brasil é uma aberração, né? Se você inicia uma patente, ela demora 10 anos para sair, aí quando ela sai, ela já está totalmente defasada, é um absurdo, isso acontece no Brasil. E a gente espera que o INPI, que é o órgão responsável, se adeque aí a essa inovação do marco legal. Legal, gente. Achei que a explicação de vocês foi fantástica, foi bem legal, muito bem explicado. Agora, eu queria perguntar alguma coisa mais direcionada para São José do Rio Preto. Vocês sabem se a prefeitura
está atenta a isso, se ela está se mobilizando em relação a isso, trazer alguma, sei lá, alguma facilidade, alguma benesse, pensando nas startups de São José do Rio Preto ou não? Como que está isso aí? Acho que a Francine vai poder falar melhor, que ela está mais envolvida nesse ambiente aqui local. Olha, acho que em Rio Preto não se fala nada de diferente além da pandemia no momento. Mas, a nossa atual gestão, ela é bem preocupada. A gente observa que com essa atual gestão houve a abertura do Parque Tecnológico aqui em Rio Preto, o que ficou parado nas gestões anteriores, né? E existe sim essa preocupação, mas de fato, nesse momento, não vi nada a respeito disso, nem comentando sobre isso. Mas cabe a nós fazer essa lei pegar. E eu acho que a gente tem que cobrar mesmo, tem que bater na porta ali dos órgãos públicos, incomodar e fazer valer os direitos. A gente está aqui para isso, esse é o nosso papel como advogadas, e a gente quer fazer valer esses direitos e essas previsões. A gente viu ali todos os princípios e a gente tem que bater na porta mesmo e cobrar. Exato. É uma lei federal, né? O município ele tem autonomia para legislar subsidiariamente a isso. E aqui em Rio Preto, Pablo, o que funciona muito, sinceramente, com a nova gestão é você ir lá bater na porta e falar que quer falar com ele, tá? Com o prefeito e propor, né? Vai com uma proposta em mãos, né? Então, olha, eu vou fomentar isso, eu vou trazer isso, eu vou fomentar emprego, eu vou gerar isso e aquilo para a cidade, o que você pode fazer por mim? Né, uma redução do ISS, enfim, o que você pode, até a questão de disponibilização de áreas dentro da cidade, né? Eu falo porque eu sou conselheira do Instituto TRI, que é uma startup social voltada para a melhoria de habitação, e junto com o Instituto Mudar também fizeram uma intermediação junto com a prefeitura em busca de áreas para fomentar o projeto, para alocar a sede, a estrutura, e a prefeitura ela faz essas concessões. Então, aqui é mais você bater na porta e mostrar o teu projeto, teu potencial em busca de algum benefício. Legal, obrigado. Imagina. Fala, Aris. Vamos lá. Eu não lembro em termos técnicos, tá? Como vocês colocaram, mas eu lembro, por exemplo, que foi colocado o seguinte, que a possibilidade de colaboradores passarem a integrar a startup em função de metas atingidas não foi aprovado, né? Na verdade, não é que ele não foi aprovado, ele não foi regulamentado, não existe essa previsão, mas não quer dizer que isso não pode ser feito contratualmente, tá? Isso, então. Acontece, eu ia perguntar isso. Nesse caso, por exemplo, existe a possibilidade de se fazer isso contratualmente sem ferir a legislação trabalhista? Sim, existe. Essas cláusulas, elas podem ser incluídas, por exemplo, no contrato de trabalho, tá? Qual que é o desafio desses planos de parceiro, de partnership, né, que a gente fala que está muito em alta, e que realmente são soluções para a questão de produtividade, motivação, engajamento. Realmente, eu acredito muito, eu falo por mim, eu aplico isso em outras empresas, inclusive no AF, né, e é algo que traz um resultado nítido. Você precisa ter metas claras, talvez seja isso em que eu fale e outras pessoas também possam vir a falhar. Então, você precisa ter objetivos e metas bem claras, assim, quando você vai poder ter uma cota da minha empresa, quando que você vai receber participação dos lucros, quando você atingir isso e isso, como que isso vai ser feito, assim, assado. Então, essa estratégia de crescimento, o planejamento estratégico da empresa, ele está muito vinculado a essa estratégia de partnership. Não adianta só a gente falar assim, seja um bom colaborador, e aí, daqui, sei lá, 5 anos, se você estiver na empresa, você vai ter uma participação X no lucro. Isso não funciona. Isso não traz resultado prático. Então, é preciso se debruçar sobre um planejamento estratégico a médio e a longo prazo para a gente poder realmente criar um programa de incentivo com cláusulas de stock option que funcionem na prática. Falando um pouquinho sobre tendências aí, né?
Na última semana eu fui jurada de uma construtora, que muitos de vocês devem conhecer, que é a construtora Build. Eles fizeram um programa de startups dentro da própria empresa. Então, ensina a jornada da inovação para os próprios colaboradores, depois a própria construtora absorve aquelas soluções, porque foram criadas com base em dores, em dificuldades que a empresa apresenta, e os colaboradores são ótimos para visualizarem isso de perto ali, né, em primeira mão. Então, é um novo formato aí, né, uma tendência muito legal para que esses colaboradores possam, de certa forma, se tornarem sócios aí, né, da construtora, porque lá na ponta essas soluções vão ser ou adquiridas totalmente, ou vai ser feita uma parceria, enfim, uma negociação, pode ser um M&A, entre outras oportunidades, e essa negociação se estende, perdão, obviamente, a outras empresas aí do mercado. Então, é bem legal, é uma tendência que está chegando para ficar, e que fomenta o intraempreendedorismo, né? É uma oportunidade a mais. Exatamente, é isso que eu ia falar, né? Muito se fala em empreender, em você montar uma empresa e empreender, mas pouco se fala no empreendedorismo dentro da empresa que você está, né? Eu acho que o Brasil seria melhor, a gente teria melhores empresas se fosse mais fomentado esse intraempreendedorismo. Uhum. E vale para que possamos fazer isso nas nossas empresas, por que não? Faz um brainstorm lá, quais são os principais desafios hoje, por área, né? Por departamento, colaboradores. Vocês estão prontos aqui, fiquem à vontade para criarem soluções de uma forma inovadora, né? E por que não nós depois fazermos negócios com esses colaboradores, enfim, aí é um mar de oportunidades aí que nasce. Para quem fala muito, no meu caso, em escalabilidade, eu tenho uma premissa que eu acredito muito, né, que eu sempre coloco em mesa, inclusive nas nossas entrevistas. É preciso compartilhar para crescer. Não só o mundo de hoje demanda isso, mas a humanidade demanda isso. Então, eu acredito muito no compartilhamento para o crescimento, né? Aquele universo em que só um ganhava não existe mais, e graças a Deus, né? Com certeza. Legal, gente, que bacana. Então, se alguém mais tiver pergunta, caso não, a gente vai finalizando aí com chave de ouro. E só apresentando um dado que a gente, hoje no Brasil, né, foi feito um levantamento aí, e nós temos 13 mil startups atuando, e uma estimativa é que para os próximos 100 anos, né, esse dado foi levantado aí pela Associação Brasileira de Startups, os próximos 10 anos tenhamos mais de 100 mil startups no nosso país. E a gente tem visto aí a qualidade, não apenas nascendo startups, claro que tem o Vale da Morte, né? A gente tem que tomar todo esse cuidado, mas temos visto muitas tracionando e fazendo negócios a nível mundo. E agora, ainda mais agora com o advento da pandemia, né? Realmente não tem limites, podemos, né, exportar nossas tecnologias, nossas ideias, né, bem implementadas aí para o mundo todo. Então, queremos assim também fechar com essa mensagem de encorajamento para que tanto apoiemos, seja como investidores ou ainda tendo os nossos negócios e permitindo que eles cresçam ainda de forma estratégica, de forma estruturada, para que a gente possa cada vez mais visualizar o Brasil, como a Thaís comentou, não apenas vendendo commodities, porque a nossa tecnologia, nosso intelecto tem sido exportado já para o mundo. Então, a gente já tem muito aqui, né? Tanto em recursos naturais quanto em cérebros. É o momento de pegar a criatividade e transformar em inovação, né? Que é pegar a ideia e capturar valor e cada vez mais termos orgulho, né? Como já temos, mas ainda mais no nosso país. Muito obrigada, pessoal, a cada um presente. Obrigada mais uma vez a Ortiba Faria, né? A Thaís, doutora Francine. Fiquem à vontade para as mensagens finais, mas saímos daqui hoje carregados de tanto de networking, né, de novos amigos, quanto de conteúdo de primeira linha. Só agradecer, Aline, a oportunidade, a parceria e a atenção de vocês, porque não é todo empreendedor, não são todas as pessoas que têm esse interesse, que buscam essa bagagem, e elas fazem diferença. Continuem buscando das pessoas corretas, porque elas vão fazer diferença nos negócios de vocês. Obrigada, pessoal. Um prazer estar com vocês. Obrigada também, gente. Uma excelente noite a todos. Um grande abraço.